Meus queridos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eu vou estar lendo a partir do verso 12 até o verso de número 17. Romanos, capítulo de número 12, capítulo de número 8, a partir do verso 12 até o verso de número 17. Gostaria também de informar os irmãos e também pedir aos irmãos que estejam orando por mim, pela minha família, em especial pela vida da Shisley, que além da dengue, ela também está grávida. Nós descobrimos essa semana que vem mais um bebê por aí, então que os irmãos possam estar orando pela vida dela, pedindo ao Senhor que possa abençoar aí a sua gestação, abençoar o seu tempo. Amanhã nós vamos ir ao médico, começar todo o procedimento de pré-natal, né? E que Deus possa estar abençoando aí a chegada desse bebê e nossa família, a nossa igreja também, que é uma alegria para todos nós, né? Ver a igreja crescendo. Nós temos aí 3 já quase, né, Bruno? Tá quase já aí, o Rafael já tá para dar, cheguei. Tem também as 2 garotinhas da Jaque, e mais um agora chegando também. Nós estejamos orando, né, por esses momentos especiais. E para nós como igreja, isso é uma grande alegria, né, para todos nós como igreja. Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 12. A palavra do Senhor, ela diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do vosso corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outrora, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somente até aí, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor aplique essas verdades aos nossos corações. Que possamos ser instruídos, ó Pai, possamos ser, ó Deus, abençoados e possamos ser também exortados, encorajados através dela. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós damos início à nossa série de abril. E nós vimos que, entendendo a conversão, que é o título da nossa série, né? Somos um povo criado por Deus. E entendendo a nossa conversão, o que é de fato ser um convertido, nós vimos semana passada que muitas das vezes nós vivemos como que num teatro de sombras. Talvez transparecemos coisas que nós de fato não somos. Lembrando da nossa ilustração, talvez contra a luz, atrás do pano, transparecemos algo, mas por detrás ali daquelas cortinas, às vezes nós estamos num estado talvez de putrefação, ou talvez apáticos, fazendo as coisas de forma mecânica, no automático. Hoje, continuando essa temática de entendendo a nossa conversão, eu gostaria de tratar com vocês sobre o seguinte tema, que é vendo o nosso Deus como Pai. É o que o texto nos fala. Ser um convertido é entender Deus como um Pai. É perceber o nosso Deus como de fato um ser paternal e que cuida de nós como um Pai. Mas antes nós precisamos entender algo muito importante. O nosso mundo, ele prega algo nos dias de hoje, e isso tem ganhado muita evidência nos nossos dias, que é algo que nós chamamos de paternalismo,
que geralmente é acompanhado de uma outra palavra chamada compaixão. A compaixão e o paternalismo é algo que tem sido, de certa forma, espalhado nos nossos dias. E antes de começarmos a falar um pouquinho sobre o que o texto nos diz e trazer aplicações para nós precisamos entender o que é a compaixão e o que é este paternalismo, que é tão presente nos nossos dias. E você vai perceber que sim, é muito presente nos nossos dias. A compaixão, ela é um sentimento piedoso de simpatia. A compaixão é como se nós tivéssemos então uma simpatia com a dor ou com a tragédia de outra pessoa. E esse sentimento que nós temos, essa simpatia que nós temos com essa pessoa, nos impulsiona, gera em nós um desejo de tentar amenizar ou minorar, diminuir a dor dessa pessoa. Então, compaixão é isso. A compaixão é essa simpatia que nós temos, é essa piedade simpática que nós temos com a dor e com a tragédia de outra pessoa. E ao mesmo tempo isso gera em nós um desejo, um impulso para a gente ir então até essa outra pessoa e de alguma forma tentar diminuir o sofrimento dela. E de alguma forma tentar amenizar o sofrimento dela. A compaixão também é você se identificar com aquela pessoa. Mesmo que você não esteja passando pela mesma dificuldade que ela, mas você se identifica com a dor daquela pessoa. A dor daquela pessoa, ela se torna também a sua dor. E isso é bíblico. A compaixão é bíblica. A compaixão dentro do cristianismo, nós chamamos isso de amor em ação. É quando o nosso amor ao próximo, ele toma então uma forma e nós agimos. Nós levamos as cargas uns dos outros. É isso que a Bíblia nos ensina, isso é compaixão. Do outro lado, nós temos também o paternalismo. E o que é esse paternalismo? Esse paternalismo é um nome que a gente dá para certas ações que vão de alguma forma limitar a autonomia de uma outra pessoa, que vão limitar a autonomia de um grupo, julgando que esta intervenção agora, ela vai de alguma forma fazer bem para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo de paternalismo que aconteceu no ano de 2010. Em 2010, e falando aqui não do Brasil, mas dos Estados Unidos, lá no estado de Nova York, o governo do estado de Nova York, ele planejou algo interessante. Eles planejaram restringir o uso do vale-refeição na compra de bebidas com alto teor de açúcares, por exemplo, refrigerante. Então, o nova-iorquino, diante desta decisão tomada, que seria tomada, no caso, pelo governo do estado de Nova York, ele não poderia usar o seu vale-refeição para comprar uma bebida com alto teor de açúcar. Porque eles julgavam, então, que o norte-americano, ele estava sofrendo muito com a obesidade. Então, por causa disso, o Estado resolveu, vamos restringir, então, o uso do vale-refeição para que aquela pessoa não compre refrigerante. Parece até legal isso. Mas entenda que esse tipo de ação mostra que, para eles, o cidadão ele não tem autonomia para saber o que é bom ou não para ele. Então, o Estado precisa intervir na vida daquela pessoa, dizendo, olha, você não pode usar esse recurso para comprar tal coisa. O Estado, então, entendeu que aquela pessoa ela não tem capacidade, ela não tem maturidade para entender e para identificar a sua obesidade. Então, eles disseram o seguinte, então, como vocês são imaturos e nós maduros, então vocês não podem utilizar o vale-refeição para poder comprar refrigerante. Isso é um exemplo de paternalismo. São coisas que até parecem boas, e nós podemos citar vários outros meios de intervenções que acontecem por aí, sejam elas sociais, sejam elas econômicas, sejam elas culturais, mas isso se torna, então, uma provisão, uma direção de recursos de alguém que se identifica como maduro e age, então, intervindo algo sobre alguém que ele identifica como sendo imaturo, dizendo, olha, você não tem total capacidade para deliberar sobre algumas questões na sua vida, então eu vou fazer isso por você. Isso é paternalismo. Isso nós conhecemos
como paternalismo, e é muito diferente de paternidade. Paternidade é uma coisa, paternalismo é outra coisa totalmente diferente. Eu fiz essa introdução porque o nosso texto ele nos traz conceitos sobre a paternidade de Deus. E às vezes nós olhamos para o nosso Deus, talvez procurando um certo paternalismo em Deus. Talvez nós olhamos para as pessoas, talvez procurando um certo paternalismo nas pessoas. Mas enquanto isso, o nosso Deus se mostra um ser paternal na sua palavra. O contexto da carta de Romanos, queridos, ele tem como tema central a justiça de Deus. O texto, a Bíblia e o escrito da carta de Romanos fala sobre a justiça de Deus. E como Deus aplica a sua justiça na necessidade espiritual de cada eleito. A carta de Romanos é uma carta que, podemos dizer, que louva, eleva a justiça de Deus. Nós podemos dizer isso dessa carta. A justiça de Deus, ela é em todo momento exaltada. E essa justiça que para Paulo é dito aqui, tem como Cristo o mediador. E ele media aqui através da sua morte, através da sua ressurreição. Ele então dá um outro rumo à história. Então, Cristo nos salva, Cristo aplica então a sua justiça nas nossas vidas. Se a gente pudesse estruturar essa carta, se a gente pudesse talvez sistematizar a carta, nós teríamos os seguintes temas, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. O tema seguinte, a necessidade da justiça. Do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8, verso 39, a manifestação da justiça. Do capítulo 9, verso 1, até o capítulo 11, verso 36, a relação da justiça para o judeu. E do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 15 e 13, a aplicação da justiça na vida da igreja. Além da justiça de Deus, essa carta também ela é muito importante por vários conceitos que ela levanta. Muitos vão concordar, muitos teólogos vão concordar que toda a base da nossa teologia, ela está dentro da carta de Romanos. Se você quer ter uma base bíblica sobre a nossa teologia, leia Romanos, é o que muitos dizem. Muitos concordam então com esse texto, que ela é com certeza o principal suporte teológico para todos nós. Ela é o principal suporte teológico para a vida da igreja. Então temas como justificação, como predestinação, santificação, adoção, todos esses temas teológicos que a gente diz por aí, são extraídos da carta de Paulo aos Romanos. Todos eles têm como base essa carta. Então ela é uma carta muito importante. Ela é uma carta com muito aprendizado para nós como igreja. Com muita coisa importante para nós como igreja. E no nosso texto, ele vai se encontrar lá na terceira parte do livro, onde Paulo está dizendo sobre a manifestação da justiça de Deus. E como essa justiça se manifesta na vida das pessoas. Ele continua dizendo que a justificação ela é pela fé. E ela está presente desde o Antigo Testamento. Não é uma coisa nova para a igreja, não é uma coisa nova do Novo Testamento, mas está presente desde o Antigo Testamento e traz essa paz de Deus, e somente ela, a justificação, traz essa paz nossa para com Deus. Como ele diz lá no capítulo de número 5, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o tema central, talvez, do nosso bloco aqui, dessa parte 3 que nós temos aqui no nosso texto. Então nós chegamos aqui no capítulo de número 8. E muitas coisas são tratadas aqui nesse nosso capítulo. Muitas coisas são tratadas aqui nesse pequeno bloco aqui, do verso 12 até o verso 17. Por exemplo, as temáticas centrais aqui são paternidade, adoção e espiritualidade. É o que fala aqui o nosso texto. E eu gostaria de destacar aqui algumas questões e depois trazer aplicações aqui para nós, diante do que nós aprendemos. O verso de número 12, ele forma uma exposição muito interessante. É que Paulo começa a trazer uma exortação. É interessante que ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver. A nossa vida ela deve ser vivida no Espírito, é o que Paulo vai dizer aqui. Nós não vivemos mais
pela carne ou pelas coisas da carne, mas nós vivemos pelo Espírito. E carne, para o apóstolo Paulo e para a Bíblia, é um conjunto de desejos, motivos, afetos, propensões, princípios e propósitos, que todos esses são pecaminosos. Isso é carne. É esse conjunto de desejos, motivos, afetos, propensões, princípios, propósitos pecaminosos, que nos conduzem ao pecado. Isso para a Bíblia é carne. Então Paulo diz que viver segundo a carne é viver então governado e dirigido por esse conjunto de coisas que nos levam ao pecado. Então Paulo diz, nós não vivemos mais para isso, nós vivemos agora pelo Espírito e para o Espírito. É para isso que nós vivemos. É para isso agora as nossas vidas. Quão contraditório seria para nós sermos libertos da lei do pecado, sermos libertos da morte, sermos habitados por Cristo, sermos habitados para o Espírito Santo, prestarmos agora então, sermos conduzidos a essa vida e continuar obedecendo, sendo governado pela carne. Seria contraditório. Então Paulo diz, a gente não vive mais para isso. Nós vivemos agora para o Espírito e pelo Espírito. É por isso que nós vivemos. O verso 13 ele continua: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Vocês, quer dizer, estão continuando ainda nesse caminho de morte. Vocês não passaram para o caminho da vida. Vocês continuam rumando para o inferno, se vocês continuam sendo guiados pela morte. Mas ele continua dizendo que pelo Espírito nós mortificamos os feitos da carne. E fazendo isso, ele diz, certamente vivereis. Se pelo Espírito nós mortificarmos a nossa carne, essas vontades, esses desejos, essas inclinações, se todos os dias você lutar contra tudo isso, e Paulo diz, matar todas essas coisas, certamente você vive. É isso que ele nos diz aqui no verso de número 13. Verso de número 14, ele continua, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ele vai dizer, são filhos de Deus. Aqui ele liga a ideia do primeiro bloco aí, dos 2 versículos, com o restante, onde ele vai falar assim agora, propriamente dito, dessa paternidade de Deus. Então se ele diz, se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Você não é mais conduzido, você não é mais governado pela carne. Você não é mais conduzido por essas obras pecaminosas. Você agora é conduzido pelo Senhor. Você agora tem Deus como o seu Pai. Fica claro aqui. Vocês se submetem agora a esta condução de Deus e não mais a condução da carne. É o que ele nos diz. Pois todos os que são guiados, todos aqueles que submetem ao Espírito do Senhor, são filhos do Senhor. Verso de número 15, ele continua: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Paulo aqui cria um contraste entre o espírito de escravidão e o espírito de adoção. Aqui Paulo está dizendo, olha, vocês não são guiados mais por isso, mas vocês agora são guiados por este Espírito, o Espírito da adoção. É interessante o que ele diz. Nós não recebemos o Espírito como um espírito de escravidão, mas nós recebemos agora um Espírito da adoção. Esse espírito da escravidão, do medo, ele continuaria e nós continuaríamos oprimidos se estivéssemos ainda sendo julgados, debaixo desse julgo, dessa condução, desse espírito de escravidão, mas não mais. Agora somos guiados pela adoção. É interessante esse tema que Paulo diz aqui sobre a adoção. Porque nós não vemos, por exemplo, esse tema aparecendo lá no Antigo Testamento. Porém, apesar de nós não vermos o tema adoção aparecer no Antigo Testamento, nós vamos perceber que ele está totalmente imprimido em vários textos lá do Antigo Testamento. Apesar de não estar ali a palavra adoção, mas a ideia da adoção, ela está também no Antigo Testamento. Para Abraão, Deus disse certa vez, eu farei de você pai de uma numerosa nação.
Gênesis 17, verso 4. Essa ideia de Gênesis 17, 4, Paulo vai dizer em Gálatas 4, 5, onde ele diz o seguinte: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É dito também pelo profeta Isaías, lá no capítulo 43, versos 5 a 7, onde ele diz: não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente, e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, a ideia da adoção, ela já estava no Antigo Testamento. Oséias capítulo 1, verso de número 10, diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que, no lugar de onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Apesar então de não termos a palavra adoção no Antigo Testamento, a ideia da adoção paternal de Deus, ela já estava presente. Ela já estava presente lá no Antigo Testamento. Estes cheios de Espírito, cheios do Espírito Santo, diz Paulo, clamarão: Abba, Pai. Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, ela é muito interessante e ela é muito linda. É um termo em aramaico para a palavra Pai. Algo que, segundo alguns estudiosos, vão dizer que se tornou comum no uso da igreja. Provavelmente iniciado ali pelos discípulos, que viam o uso dessa palavra por Jesus. E nessa palavra, segundo alguns comentaristas, toda a ternura, toda a confiança, todo o amor filial, eles encontram nessa expressão, essa grande combinação. Amor, ternura, adoção, tudo nessa palavra Abba. Naturalmente, essa era uma palavra muito pessoal, uma palavra que remete a uma intimidade, a um relacionamento íntimo entre o crente e entre esse Deus. Por isso era uma palavra usada para aqueles que de fato são então guiados por esse Espírito que nos leva então a clamar: Abba, Pai. Ele é o nosso Pai, o Pai íntimo, o qual nós somos filhos dele. Verso 16, ele diz: é o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Veja que maravilhoso, Paulo dizendo: ele nos salva, ele nos adota como filhos, e agora o próprio Espírito Santo, ele agora no nosso coração, ele vai assegurar no seu coração e no meu coração que você é filho dele. Ele salvou você, ele redimiu você, ele escolheu você. E o texto agora diz que ele envia o Espírito dele para testificar no seu coração de que você pertence a ele. Por isso aqui nós podemos, através desse texto, defender também que sim, nós podemos ter certeza da nossa salvação. Porque é o Espírito Santo que garante essa salvação no meu e no seu coração. Ele diz, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos do Senhor. Ele testifica no nosso espírito que nós pertencemos ao Senhor. E essa bênção aumenta. Ele diz ainda no verso 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ele testifica e ele ainda nos dá uma herança. Nós somos herdeiros. E ele diz aqui que o testador dessa herança é o próprio Deus, é aquele que vai garantir essa herança para as nossas vidas. É o próprio Deus. A herança da glorificação, a herança dos seus filhos. E nós somos esses herdeiros.
Louvado seja o Senhor. É isso que o texto nos diz. E o que nós podemos então aplicar para as nossas vidas? De tudo quanto isso o texto nos fala. Nós vivemos em um mundo, queridos, de pessoas órfãs. Nós vivemos em um mundo assim. Nós vivemos em um mundo de pessoas que são órfãs em todos os sentidos. Nos seus afetos, na sua compaixão, na sua aceitação, na presença. São órfãos. Carecem de aceitação, carecem de presença, carecem de afeto. Nós vivemos num mundo onde a orfandade, ela está espalhada. Onde as pessoas, talvez mesmo em volta de multidões, elas se sentem sozinhas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais solitárias. Totalmente solitárias. Temos ouvido que a humanidade está cada dia mais carente. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer ser recebido. Todo mundo quer ser, de alguma forma, auxiliado. Todos nós queremos. Na verdade, nós vivemos num mundo onde há uma briga, uma guerra por aceitação. E isto tem gerado discussões, divisões. E está todo mundo brigando por aceitação. Está todo mundo brigando por compaixão, por afeto. O mundo que briga por isso hoje. E é interessante que as pessoas estão clamando por isso. E o nosso século, e aqui século eu digo como mundo, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, onde ele diz para não nos moldarmos conforme esse século percebeu essa necessidade. O mundo ao nosso redor, ele percebeu a necessidade de aceitação, de compaixão, de afeto que as pessoas precisam. O mundo percebeu a necessidade de aceitação, de afeto, de carinho que os seus filhos precisam. O mundo percebeu isso. O nosso século percebeu todas essas coisas. E o paternalismo que foi mencionado lá em cima, ele entrou como a solução para esse problema. É o mundo agora identificando nós como imaturos e ele como maduro. E agora conduzindo e nos direcionando conforme os padrões, o molde, como Paulo vai dizer no capítulo 12, desse século e desse mundo. As pessoas estão aí brigando, né? O mundo, ele percebeu e apresentou então o paternalismo. E as pessoas, nessa sua ânsia por aceitação, estão procurando o paternalismo oferecido. O paternalismo então entrou como a solução. As pessoas são incapazes, são carentes, então esse mundo disse: vamos suprir essas necessidades. E assim nós teremos elas nas nossas mãos. Faremos delas o que nós quisermos fazer. Há um ponto, queridos, que toda essa nossa situação nos leva, e esse ponto é talvez enxergar as pessoas, enxergar o Estado, enxergar talvez líderes, como aqueles que vão suprir as nossas carências. Há uma tendência em nós em enxergar tudo isso. A buscar em pessoas, a buscar no Estado, a buscar em ideologias, a buscar em pensamentos, em filosofias, algo que irá suprir a nossa carência. Jesus disse algo interessante certa vez. Em Mateus capítulo 23, verso 9, Jesus diz: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. É interessante o que Jesus diz aqui. Jesus não diz aqui, queridos, que nós não podemos chamar ninguém de pai. Ele não está dizendo isso. Por exemplo, o próprio Paulo chama Timóteo de filho na fé. A igreja, ela é retratada como a nossa família da fé. Então o que Jesus está dizendo é que nós não podemos, não é que você não pode chamar alguém de pai. O problema aqui é a ação substitutiva. Esse é o problema.
É aquela pessoa que agora substitui a paternidade de Deus no seu coração. O problema agora é a pessoa que substitui essa paternidade que só o Senhor pode prover no seu coração. O problema aqui agora é, de fato, a idolatria do nosso coração. Que agora procuram pessoas, procuram líderes, pastores, que vão se tornar os nossos gurus, suprindo as nossas carências, suprindo as nossas necessidades. Esse é o problema que Jesus aponta aqui no nosso texto. A pessoa, ela não é mais somente o seu pastor. A pessoa, ela não é mais somente o seu discipulador. A pessoa, ela não é mais somente o seu líder no ministério. Ela se tornou o seu Deus. A sua fé depende dela. A sua vida devocional depende dela. As suas orações dependem dela. A sua vida emocional depende dela. Quantas pessoas, quantas vezes eu converso com irmãos que são psicólogos e atendem tantas pessoas, e tantas pessoas chegam nos consultórios de psicólogos retratando e demonstrando ali uma total dependência emocional de outras pessoas. A sua vida emocional está totalmente ligada, dependente de outro. A sua vida espiritual, ela está totalmente dependente de outra pessoa. É isso que Jesus está apontando. Então a isso ele diz: ninguém chamei vosso Pai, a não ser o vosso Pai que está nos céus. É Ele quem pode suprir essa carência. É Ele quem pode, sim, é dele que a sua vida espiritual depende. É dele que a sua vida emocional depende. É dele que as nossas vidas dependem. A paternidade, ela ensina. O paternalismo, ele controla. A paternidade ama. O paternalismo usa. A paternidade conduz a uma intimidade natural. O paternalismo obriga. O problema, então, não está simplesmente no Estado, nas pessoas, nos líderes, nos pastores. O problema que gera a origem desse paternalismo é que nós queremos a solução para as nossas carências. Nós queremos a solução para elas. Nós queremos ser aceitos. Quem não quer ser aceito? Nós queremos afeto. Quem aqui não quer afeto? Nós queremos ser abraçados. Quem aqui não quer? Então nós procuramos suprir as nossas carências naqueles que de fato não são os provedores verdadeiros da nossa carência. Paulo nos ensina, queridos, no nosso texto, que a resolução da orfandade do nosso coração, dessa carência que há no nosso coração, por amor, por afeto, por aceitação, só pode ser suprida pelo nosso Deus. Somente pelo nosso Deus. Então, por isso, quando nós compreendemos verdadeiramente a nossa conversão, quando nós compreendemos que somos de fato convertidos, é quando nós entendemos o nosso Deus como nosso Pai, e que é o provedor das nossas carências, que é quem de fato nos recebe, como o pai do filho pródigo, que estava lá de braços abertos. É Ele quem faz isso. Paulo vai dizer que a paternidade de Deus é a única que deve conduzir as nossas vidas, de acordo com o verso 14. Somente a paternidade de Deus. A falta de direcionamento, ele é um grande problema. Nós precisamos dos coaches, dos gurus, aqueles que vão nos apontar a direção. Sem eles a gente não anda. Sem eles a gente não anda. Se eu não ter ali a minha dose motivacional da semana, a minha vida não vai, a minha vida não prospera, ela não caminha. Nós buscamos isso em tudo, em todas as coisas.
aqui o direcionamento verdadeiro ele é produzido pela ação do Espírito. É o Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é o que Paulo diz. Então, queridos, se você precisa de uma condução na sua vida, há um Pai Celestial que conduz de fato as nossas vidas. Mas nós precisamos, segundo Paulo nos diz, nos submetermos a Ele, à vontade dEle, à condução dEle. É ter descanso, é reconhecer, como Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma perturbada de vocês, para a alma carente de vocês, para a alma que procura aceitação, que procura afeto, que procura amor, que procura abrigo. Vocês acharão em mim, diz Jesus. É em mim que vocês vão encontrar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A segunda coisa que o texto nos ensina é que a paternidade de Deus, ela concede uma vida sem medo e de intimidade. O verso 15 nos diz isso. Vocês que estão sendo conduzidos pelo Espírito, vocês não são mais escravos. Não são mais. Então não se submetam à condução da carne, do mundo, desse século. Não se submeta a isso. Não se entregue a isso. Não se deixe ser conduzido, ser levado, ser guiado por essas coisas. Uma vez que vocês foram adotados como filhos, vocês não estão mais cheios desse espírito de escravidão. Esse espírito não está mais sobre a vida de vocês. Esse espírito que gera medo, que gera opressão, que não traz o verdadeiro significado para a vida de vocês. Vocês não são mais oprimidos com aquele medo que dominava os seus corações. Vocês não estão mais vivendo o paganismo, o pecado de vocês. Ao contrário, Paulo diz, vocês receberam o Espírito Santo, que transforma escravos em filhos. Vocês receberam o Espírito que agora conduz vocês a uma vida de intimidade e de profunda gratidão e convicção filial a Deus. Por isso você pode agora fazer aquela oração que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estás no céu. Ele é agora o nosso Pai. Por isso agora você pode dizer, Abba, Pai. A expressão de maior ternura, de maior intimidade, de maior proximidade com Deus, ela é dada a nós, através do Espírito Santo, que gera em nós e traz em nós. Isaías 41:10 diz o seguinte: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Descanso, afeto, aceitação, abrigo, nós encontramos no Senhor. A paternidade, terceira coisa, a paternidade de Deus nos garante a verdadeira segurança. E quão inseguros nós vivemos nos nossos dias. Quão inseguros. Inseguros espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. 2 Samuel 22, verso 2 e 3 nos diz: e disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Que expressão maravilhosa de segurança. E que é dada àqueles que são filhos do Senhor. Que é garantida àqueles que são filhos do Senhor.
E por fim, queridos, verso 17, a paternidade de Deus nos garante uma herança eterna. A herança dada pelo Senhor não é como a do filho pródigo, que recebeu, uma hora acabou, e depois, quando retorna para o seu pai, aí sim, ele encontra a herança verdadeira. A herança do Senhor, ela é eterna, ela não é passageira. Ela não tem prazo de validade. Não tem. É uma garantia, é uma segurança de quem nós somos e para onde nós estamos caminhando e de quem Ele é e qual é a nossa relação com Ele. É uma garantia eterna para todos nós. É uma segurança. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que Deus nos abençoe, queridos. Que através dessa palavra, você seja motivado e encorajado a viver uma profunda intimidade com Deus. Que através dessa palavra você seja encorajado a entender Deus como seu Pai. Talvez a sua alma, o seu coração, ele tem clamado por afeto, por aceitação. Talvez o seu coração, ele tem clamado por proteção, por segurança, por filiação. E o que Deus nos diz é que nele nós encontramos tudo isso. De que Ele é o nosso Pai, que de fato sim, é como o Pai pródigo, que também entregou tudo o que tinha, seu Filho Jesus. E através do seu Filho Jesus, Ele nos fez filhos, Ele nos adotou, para sermos com seu Filho, herdeiros de uma grande promessa. Que nós possamos buscar sim essa intimidade, que o Espírito Santo de Deus, ele encha os nossos corações. E que ele gere em você todos os dias esse clamor. Que se volta para Deus e diz: Abba, Pai, você é o meu Pai. O crente convertido, ele tem um Pai maravilhoso. Um Pai celestial maravilhoso. Que nós possamos viver em intimidade com Ele todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Gostaria que você colocasse sua vida diante do Senhor nesse momento. Lembrando da história do filho pródigo, dessa parábola. Ali o nosso texto ele nos apresenta duas situações muito interessantes. Daquele filho que sai do seu lar, porque não queria aquela filiação. A história do filho que estava lá dentro, mas que não tinha compreendido a verdadeira filiação. E talvez nós estamos nos encaixando em um desses lados dessa parábola. Que esse seja um momento, queridos, onde o Espírito Santo do Senhor nos conduza, e nos conduza como igreja, a uma profunda intimidade com o nosso Deus. De entender e de compreender o Senhor como nosso Pai. Esse Pai de amor e de graça, que nos recebe como filhos, que nos abraça e derrama sobre nós o Espírito que nos torna filhos e herdeiros. Você possa nesse momento se voltar a Ele, se debruçar diante dEle, clamar a Ele por uma vida de intimidade, de devoção, de sujeição à vontade desse Deus. Em nome de Jesus. Enquanto nós oramos, nosso ministério de música se posicionará aqui. Após a oração, nós estaremos sendo conduzidos a mais uma música. Mas enquanto isso, ore ao Senhor.